Após o Ørsted ocasionalmente verificar que quando um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica se aproximava de uma agulha magnética de uma bússola, a mesma era desviada. Substituindo a bússola por malhas de ferro num plano perpendicular a um fio condutor percorrido por corrente elétrica, verificamos que as malhas apresentam círculos concêntricos ao fio, mostrando assim linhas de campo num plano perpendicular ao fio. Mas por que é que se observa este fenómeno? Vamos por tópicos. Primeiro, um fio condutor conduzido por corrente elétrica cria um campo magnético. Até lá desconhecido, deduziu-se depois esta afirmação. É uma verdade da ciência, mas para nós estudantes é difícil entender o porquê disto acontecer e o mecanismo por detrás disto. Segundo, a agulha de uma bússola é um ímã. Verifica-se então que, em condições normais, a bússola orienta-se de acordo com o campo magnético terrestre, em direção às linhas de campo. Portanto, instaurando-se um campo magnético a partir do fio condutor perto da bússola, esta irá comportar-se de acordo com as linhas de campo circulares. Podemos entender que a bússola verifica a existência de campo magnético. Devido a estas duas afirmações, temos uma melhor percepção de como a experiência de Ørsted ocorreu, implantando uma nova relação científica, eletricidade e magnetismo. A partir da sua experiência, podemos interpretar diversos comportamentos. Primeiro, regra da mão direita. Esta regra indica a direção que o campo magnético tem em relação ao fio condutor. Seguindo a corrente do fio uma trajetória, o campo magnético movimenta-se sempre perpendicularmente à corrente elétrica e tem sempre direção radial e sentido centrípeto em relação ao fio condutor. Fazendo um fiche com a vossa mão direita, podem representar figurativamente a corrente elétrica através do polegar e o campo magnético através dos restantes dedos. Assim se comporta o campo magnético em volta de um fio condutor. Segundo, variação da intensidade do campo magnético. O campo magnético pode ter diferentes intensidades, devido à intensidade da corrente elétrica que percorre o fio condutor e devido à distância ao fio condutor partindo de um determinado ponto, sendo mais intenso quanto mais perto o fio condutor se encontrar. Para além de fios condutores unidirecionais, existem fios curvos, designados bobinas ou solenoides, constituídos por espiras e capazes de criar um campo magnético semelhante a um ímã natural, mas com possível força superior, chamados eletroímãs. Nestes casos, a situação é inversa. Usando a regra da mão direita, o polegar representa o sentido do campo magnético e os restantes dedos representam a corrente elétrica.